Enquanto em Santa Catarina, Jorginho Melo, do PL, ganhou, com uma diferença muito grande, para o presidente do Senado foi diferente. Tivemos ontem a disputa mais acirrada da história do Brasil. E apesar de Santa Catarina ter deslocado os números de Jair Bolsonaro muito à frente de Lula em território catarinense, no Brasil, essa disputa foi no voto a voto. Mais de 4.500.000 eleitores foram às urnas em Santa Catarina neste segundo turno de eleições. Pouco depois das 9 horas da noite, o estado teve a confirmação final, com 100% das urnas apuradas, de que Jorginho Melo, do PL, irá governar o estado pelos próximos 4 anos. O candidato derrotou Décio Lima, do PT, e foi eleito com 70% dos votos válidos, o que representa quase 3 milhões de votos. Uma das diferenças mais expressivas dos últimos pleitos. Praticamente se considerava que no primeiro turno já tinha terminado, né? O segundo turno ele correu e o Jorginho Melo conseguiu conquistar mais um feito, que é a votação histórica, a maior votação que já teve também para um governador em Santa Catarina. Agora ele vai ter uma liberdade maior por não depender de aliados para ter sido eleito, para compor um governo conforme ele achar mais interessante. Mas sem nunca, o Jorginho é um político experiente, desperdiçar a oportunidade de formar uma maioria na Assembleia Legislativa e fazer um governo também, um governo de composição. Este cientista político ressaltou ainda que o fato de Jorginho Melo representar o PL, partido que perdeu em âmbito nacional, não deve ser um problema durante os anos de gestão. O presidente Lula declarou ontem, logo após as eleições, que pretende fazer um governo de conciliação. É isso que todo mundo espera dele, até pela própria composição que ele fez no segundo turno. E o Jorginho Melo também, por toda a sua experiência, não vai deixar de ter diálogo com o governo federal. Se em Santa Catarina o segundo turno foi de uma disputa com uma diferença ampla de votos, para presidente, foi uma das disputas mais acirradas da história. Uma diferença de apenas 1,8% deu a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva. O candidato do PT obteve 50,90% dos votos válidos, contra 49,10% do candidato do PL, Jair Bolsonaro. A última disputa tão apertada havia sido em 2014, mas desta vez foi ainda menor a diferença entre os dois candidatos. 2 milhões de votos, praticamente de diferença, é o menor resultado que nós temos na história republicana de um presidente em relação ao outro. É uma eleição atípica também, em que dois presidentes concorreram, então foi colocado em disputa 2 programas de país que já foram testados e também 2 rejeições muito grandes. Isso fez com que o segundo turno fosse muito acirrado e estável durante todo o tempo nos números dos candidatos nas pesquisas de intenção de voto, né? Agora, aqui no estado e no Brasil, começa um processo de transição de governos, para que em janeiro de 2023 os eleitos passem a ocupar os cargos para os quais foram eleitos pelos próximos 4 anos. Agora é um novo ciclo que se inicia, mas isso não quer dizer também que esse grupo esteja totalmente derrotado, porque fez uma bela votação, tanto que foi apertado. Mas é do processo democrático aceitar as regras do jogo e entregar ao vencedor aquilo que ele conquistou. Propostas de governo completamente antagônicas, né, de partidos e também daqueles que comandavam essa disputa. Interessante de observar que o PL perde em parte só para a cadeira mais importante da nação, mas ganha completamente quando se fala em Congresso Nacional, levando em conta que tem maioria esmagadora, tanto na Câmara Federal como no Senado. O Jornal ND traz, inclusive, os percentuais e mais informações. Na capa, Lula presidente, Jorginho governador, os percentuais. E na página seguinte, um caderno exclusivo do Voto Mais, justamente trazendo esses percentuais. Aqui, à esquerda, Jorginho Melo do PL, com 70,69% dos votos. Décio Lima, com 29,31%. Uma redução expressiva de brancos e nulos, tanto em nível federal como em nível estadual. E à direita, Lula do PT, com 50,9% dos votos, e Jair Bolsonaro com 49,10% dos votos. Também com percentual baixo de brancos e nulos. Se nós pegarmos em nível estadual em relação à votação de presidência da República, Lula, o jornal aponta aqui, teve 30,73%, e Jair Bolsonaro, 69,27%. O jornal ainda traz os percentuais nas principais regiões, nos principais colégios eleitorais de Santa Catarina. Todos os percentuais, outras informações e entrevistas também no caderno de hoje.